Começar novamente. Bom dia a todos. Vamos iniciar os trabalhos da mesa sobre competitividade internacional, acesso e garantia de fornecimento de energia limpa e confiável. Em nome do ministro Benjamin Zimmermann, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Meu nome é Anselmo, eu sou o diretor-presidente da Águas do Rio e tenho a missão de levar o saneamento no Rio de Janeiro, recuperar a Baía da Guanabara, trabalho junto com o Alexandre naquele território. Queria agradecer e introduzir o ministro de Estado de Minas e Energia, o ministro Alexandre Moraes, o Alexandre Nogueira, CEO da Light, o José Eduardo Guimarães Barros, diretor jurídico da Eletrobras, e a doutora Juíza Dutra, diretora... Alexandre Silveira. Não tem que pedir perdão, não, viu? E a minha amiga doutora Juíza Dutra, diretora da FGV Série, do Centro de Estudos de Regulação e Infraestrutura. Bom, discutir a capacidade competitiva de um país como o Brasil, que tem uma matriz energética diversificada, ela é basicamente, majoritariamente renovável, mas ainda introduziu adicionalmente geração distribuída num grid que não foi pensado para isso. A gente tem enfrentado, então, novos desafios da sazonalidade da geração, da necessidade de escoar esse montante de energia. Na segunda-feira, o ministro inaugurou o início das obras de um bipolo de corrente contínua que vislumbra retirar do setor elétrico brasileiro algumas restrições da distribuição de energia renovável. O ministro também ele tem direcionado diversos normativos de política pública, medidas provisórias, para não só enfrentar a temática do setor elétrico, mas enfrentar também a capacidade de renda das pessoas, como as pessoas podem ter dignidade com o serviço, pagando por um preço adequado. Então, eu inicio os nossos trabalhos aqui, convidando o ministro para que ele fale um pouco sobre as políticas públicas, sobre a oferta de energia limpa, sobre o acesso e sobre a viabilidade econômica e de como a energia pode ser relevante para o Brasil. Bom dia a todos, a todas. Queria cumprimentar em nome de 4 ilustres brasileiros, todos os presentes, cumprimentar nosso ministro do TCU, um dos maiores especialistas desse setor, e eu falava com ele com muita sinceridade, falar na presença dele sobre o setor elétrico brasileiro até, de certa forma, me constrange, pela profundidade, pelo conhecimento técnico e pelo grande brasileiro que é em defesa das contas públicas do Brasil. Cumprimentar Fernando Cura, também grande mineiro, amigo, e em nome dele e do Raul Jugman, cumprimentar todos os presentes e destacar a importância também do setor mineral para o nosso país, em especial onde se debate no mundo com tanta vigor e veemência a transição energética e segurança alimentar. É importante destacar o potencial desse setor para a economia nacional. Cumprimentar o Dr. Oscar e, mais uma vez, destacar a minha admiração sempre pelo homem público e também ser humano que é, os profissionais das agências reguladoras, tão importante para um país onde o que nós temos de mais precioso para a atração de investimento é exatamente a nossa segurança jurídica, a nossa estabilidade social e política e a nossa segurança regulatória. E isso é fundamental e a gente sabe disso, e eu tenho comprovado isso pelas caminhadas pelo mundo com o presidente Lula. Não tem um fórum sequer que a gente não foi, que não se destaca a importância do Brasil. E, comprovadamente, nas últimas horas, a gente vê o quanto que esses valores são importantes num país como o Brasil. Nas últimas horas, ministro Benjamin, nós estamos tendo que socorrer a Argentina. Deu um sopro de crescimento econômico e com alguns problemas na sua matriz e por falta de investimentos, exatamente por instabilidade e falta de previsibilidade do investidor. A Argentina passa por um momento difícil do ponto de vista energético e é no Brasil que ela pede socorro, porque o Brasil, ainda bem, no investimento que fez ao longo dos anos na confiabilidade do sistema, tendo 189 mil quilômetros de linha de transmissão,
e é interligado ao Paraguai, à Argentina, ao Uruguai, e nós queremos que seja, em especial, com a possibilidade que teremos a partir de dezembro desse ano, quando inauguraremos a linha de transmissão Manaus-Boa Vista, interligando o último estado da federação. O Brasil, com a dimensão territorial que tem, com os desafios que tem, vai interligar o último estado da federação, tendo 100% do Brasil, podendo se interligar no futuro breve com mais energia renovável da Venezuela e da Guiana, com o arco norte do setor elétrico brasileiro. Destacar, é sempre importante ressaltar, mas já é de conhecimento do mundo, que o Brasil é o país que tem a melhor matriz elétrica do planeta. Graças às suas potencialidades naturais, mas graças muito às políticas públicas implementadas nas últimas décadas. O Brasil, nesses 2 anos e meio, eu confesso que foi muito intenso no Ministério de Minas e Energia e setor elétrico. Vários foram os desafios, mas para acessibilidade e confiança do sistema, o que eu posso destacar de mais importante, além dos 70 bilhões de linha de transmissão que nós contratamos, eu tive a alegria de, na última sexta-feira, dar ordem de serviço, como destacou aqui o nosso mediador, da linha de Graça-Aranha a Silvânia, de Goiás ao Maranhão, que vai poder dar mais segurança ao sistema e, principalmente, escoar mais produção de energia renovável, limpa e renovável do Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o Sudeste. E também, falando em confiabilidade e qualidade do serviço de energia no Brasil, da energia elétrica no Brasil, destacar a renovação das distribuidoras. Nós tivemos, e não foi fácil, mas conseguimos avançar no decreto de renovação das distribuidoras, aperfeiçoando o serviço. São 17 itens de aperfeiçoamento do serviço. Nós sabemos que a distribuição de energia, que no Brasil é importante destacar, comparado com outros países do mundo, tem um sistema muito reforçado, ainda há muito por fazer, principalmente para que a gente possa levar força. O Brasil é o país que mais investiu em combate à pobreza energética do mundo, em especial no programa que nós todos conhecemos, que é o Luz para Todos, que termina, espero, em 2027, com as energias renováveis, com a energia solar, com bateria, no sistema mais isolado, onde não tem viabilidade de se levar energia por transmissão. Nós vamos terminar com a pobreza energética no Brasil, dando um passo fundamental. Mas é um grande desafio na distribuição é levar força. Em especial num país onde nós temos tanto potencial para a produção de alimentos, levar força para que a gente possa produzir mais no mesmo lugar. Isso é sinônimo de sustentabilidade, mas sinônimo principalmente de emprego, renda, vigor da nossa economia. Então, eu poderia citar aqui uma série de políticas públicas que foram implementadas nesses 2 anos, mas eu quero destacar realmente a minha confiança de que o Brasil, e a minha percepção, e mais do que isso, que a gente vem fazendo para poder continuar sendo celeiro de investimentos no mundo, celeiro de investimentos nesse setor para o mundo. A prova disso são os nossos leilões. Esses leilões de linha de transmissão tiveram, em média, 45% de deságio e com a participação do mundo inteiro. Essa obra, por exemplo, que eu acabei de dizer, de Graça-Aranha, foi ganhada pela State Grid, que é uma das maiores empresas de transmissão do mundo, uma empresa pública chinesa que presta grandes serviços, que é a única que tem essa tecnologia, que é a de corrente contínua, e começa a obra com muito vigor. Eu quero aqui, nesse primeiro momento, destacar meu otimismo com a continuidade dos investimentos, com os investimentos, e nesse momento onde o mundo valorizará, sem dúvida nenhuma. Eu falava isso, doutor Benjamin, com alguns ministros do Supremo ontem. O mundo valorizará, inevitavelmente, essa nova economia, que é a economia verde, que é a economia que equilibra o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. E
nós teremos muita dificuldade de avançar que não seja nessa lógica da transição energética. E isso terá valor monetário em breve. O valor monetário para a nossa agricultura de baixo carbono, para a nossa indústria de baixo carbono, e, portanto, ter um sistema elétrico que receba investimentos internacionais, nacionais, mas cada vez mais na linha da transição energética, desde que ela seja equilibrada, para que os custos sejam sempre levados em consideração quando se modela qualquer passo que se dê no sentido da gente aperfeiçoar o setor elétrico brasileiro. Cumprimentar os painelistas e agradecer sempre a acolhida tão grande a esse modesto mineiro que está tendo a alegria de poder servir ao Brasil numa pasta tão fundamental para o crescimento nacional. Muito obrigado. Obrigado, ministro Alexandre Silveira, pelas palavras. Importante o destaque que o ministro deu da fronteira tecnológica superada, mas o desafio do regulador de manter a multiplicidade tarifária ele é relevante. Adicionalmente, nas discussões da expansão do sistema, da melhoria do serviço, as concessões em término de contrato não possuem mais espaço para novos investimentos, e aí nós temos ainda o desafio do Rio de Janeiro com um território um pouco mais complexo, que demanda do operador muito mais capacidade de transformação para além do técnico e para o social também. Então, eu gostaria, Alexandre Nogueira, senhor da Light, que você contasse um pouco dos seus desafios e como você vê os investimentos e o crescimento do Brasil no setor elétrico. Bom dia, Peixe. Bom dia a todos. Cumprimento aqui, Anselmo, sua pessoa e a pessoa do ministro conterrâneo mineiro Alexandre Silveira. Cumprimento toda a mesa. É um prazer para a Light estar aqui presente nessa mesa para contribuir com esse rico debate. Também é um prazer aqui ter junto de nós o ministro Benjamin Ziller, o ícone do TCU aí, um dos maiores especialistas do setor elétrico. Agradeço também o convite aí na pessoa do Sidney Gonzalez, estar presente nessa mesa. Bom, falando um pouco do setor elétrico, né, eu vou até pegar um pouco das palavras do ministro Alexandre Silveira para colocar um pouco do nosso desafio no Rio de Janeiro, mas também do desafio do setor elétrico como um todo. O ministro Alexandre Silveira colocou a importância do setor elétrico brasileiro não só para a questão do atendimento das famílias. Hoje, no Brasil, ministro, quase 100% das famílias brasileiras, ainda falta aquele pedacinho, né? É um dado para se comemorar. É uma política pública assertiva que foi luz para todos, levar energia a todos os domicílios brasileiros. Nós tínhamos cerca de um pouco mais de 50 milhões de brasileiros conectados à energia elétrica no início desse século. Hoje a gente tem mais quase 90 milhões de brasileiros conectados à energia elétrica. A gente sabe o que a energia elétrica ela representa na vida de qualquer pessoa. Ela traz desenvolvimento social, ela traz desenvolvimento econômico para qualquer região que ela chega. E levar força, isso que o ministro Alexandre Silveira citou. Ontem mesmo estava com o governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, e assim, nos poucos minutos que nós ficamos ali, ele disse o seguinte: se tiver força no campo, o Mato Grosso vira a maior indústria desse país, porque o agronegócio lá não está explorado ainda o que ele pode dar, né? Força, você consequentemente leva irrigação, leva agroindústria, né? E isso aí gera desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social. E aí, falando um pouco do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma concessão que foi precursora nesse país há 120 anos atrás, no Brasil, onde a engenharia canadense, juntamente com os americanos, levaram
o desenvolvimento econômico e social para o Rio através da energia elétrica, e a chegada da energia elétrica ela simplesmente fez explodir um complexo de investimentos, não só no Rio, como no Brasil. Mas, voltando para os tempos atuais, o Rio, ele, de certa forma, a sociedade carioca e a forma como ela se comportou de forma diversa do país, sobretudo nos últimos anos. O Rio de Janeiro passou por uma crise macroeconômica e foi muito impactado pela crise macroeconômica que se abateu o Brasil em 2015, e na pandemia, como o Rio é muito baseado em serviços, houve também uma queda da atividade econômica. Mas, falando um pouco da importância da renovação das concessões, foi um ponto trazido aqui pelo ministro Alexandre Silveira, com quem eu cumprimento, e também a importância de se renovar as concessões de distribuição. A distribuição é a última milha, é o contato com todos nós, consumidores de energia elétrica. No fim do dia, todos os consumidores, eles querem chegar em suas casas, acender o interruptor e a luz, de certa forma, responder. Ou seja, você ter luz em casa, você ter vida. Então, eu costumo dizer que a gente não leva energia, a gente leva vida. Então, é um setor que, sem energia, não existe vida, né? Então, a gente é um provedor de vida. Então, a gente tem a responsabilidade de levar a vida. E, nesse contexto, falando da importância da renovação das concessões de distribuição, que muito bem encaminhada pelo ministro Alexandre Silveira junto à presidência da República, e aqui, ministro, eu pego uma fala do ministro Benjamin Ziller, num debate que o TCU promoveu, falando da importância de se renovar as concessões, quando ainda estava se discutindo, não sei se lembra, ministro, né, que a licitação talvez não seria o melhor caminho, porque não se brinca com um setor tão sensível, né, que leva a vida para as famílias. O Rio de Janeiro, o que vai ser a transformação do Rio de Janeiro pós a renovação das concessões? A gente já deixou claro isso publicamente, também para o Ministério de Minas e Energia. Para vocês terem noção, o Rio careceu de investimentos nos últimos 50, 40 anos. Ou seja, o investimento que foi feito na concessão da Light foi aquém daquele que necessitava. Então, a gente precisa fazer um investimento muito rápido e muito volumoso em termos de modernização e renovação das redes, né? Basta ver o exemplo que se abateu na Ilha do Governador, que o ministro Alexandre Silveira teve conosco lá. Simplesmente um cabo de 50 anos não aguentou e rompeu. Então, é um exemplo do que nós vamos fazer numa concessão do Rio de Janeiro, e a renovação ela é justamente a chave que a gente precisa para iniciar esse investimento volumoso. A Light hoje tem um plano de investimento dos próximos 7 anos pós-renovação, é o maior plano de investimentos que nós vamos fazer na história da Light, ou seja, de renovação e modernização das redes. E o que isso impacta? Impacta a vida de todos, melhora a qualidade do fornecimento, leva força, por exemplo, o município de Paracambi, um exemplo. O município de Paracambi, no Rio de Janeiro, tem um parque industrial hoje que ele gera 6.000 empregos diretos. A gente simplesmente, aumentando a capacidade da subestação lá e fazendo uma nova subestação, conectando a transmissão, nós vamos gerar, de imediato, mais de 15.000 empregos diretos. Ou seja, os 6.000 empregos diretos vão se tornar mais de 15.000 empregos diretos. Por quê? Porque isso é necessário. Você chega, conversa com os prefeitos, conversa com a sociedade, conversa com a Federação das Indústrias, eles necessitam que chegue justamente a força para que é o passo necessário para se desenvolver. Então, essa é a importância da renovação da concessão, para que a gente, de imediatamente, coloque em execução o nosso plano de modernização. Não é fácil, é uma área que todos sabem, a gente tem restrição de acesso, e isso também foi encaminhado junto do decreto presidencial, ou seja, ver a realidade da concessão, o investimento da concessão, ele não pode ficar refém de uma característica social que se passou pela concessão. Então,
nós vamos fazer o maior investimento em modernização e renovação de redes e que se dará na história da Light. E o que isso representa? Mais empregos, mais consumo, mais qualidade no fornecimento, consequentemente, mais qualidade de vida das pessoas, que isso que importa. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Ele destacou muito bem a importância da Light, para que, não sei se todos conhecem, a transposição de Ribeirão das Lajes, a importância que a Light tem não apenas para o abastecimento de energia elétrica, mas a grande parte da água que atende a região metropolitana do Rio de Janeiro vem das operações da Light. Vendo a presidente da ANA aqui, é bastante importante a gente lembrar que existe uma conexão direta de água com a geração de energia. E aí, destacando o papel aqui da Eletrobras, que opera 20% da capacidade de produção de energia do Brasil, 40% da malha de transmissão, e também vive uma jornada de investimentos importantes para que o Brasil possa crescer com força, como o ministro disse, para que haja um ecossistema que acredite nos contratos, ministro, para que o capital se mobilize no Brasil, para que suporte o crescimento. Então, eu gostaria, José Eduardo, que você contasse um pouco da jornada da Eletrobras, para onde estamos, para onde vamos, sobretudo olhando o desafio do Brasil. Bom, obrigado, senhor Anselmo Leal, nosso coordenador dessa mesa, nosso moderador dessa mesa tão brilhante. Cumprimentar aqui o excelentíssimo ministro Alexandre Silveira, que vem conduzindo a pasta de energia, a qual todos nós seguimos de perto o trabalho. Cumprimentar a senhora Juíza Dutra, o senhor Alexandre Nogueira também, nossos colegas de painel, e cumprimentar todas as autoridades presentes, na pessoa do ministro Benjamin Zimbler, já tanto citado aqui, tão relevante para o nosso setor de energia elétrica do Brasil. É uma honra me dirigir a essa seleta audiência para tratar de um tema que está indiscutivelmente no cerne do desenvolvimento sustentável, que é o acesso universal a uma energia limpa, segura e confiável. Essa prioridade está consagrada na Agenda 2030 das Nações Unidas, por meio do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, o ODS 7, que visa, abro aspas, garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e a preços acessíveis para todas, fecho aspas. Por certo, o acesso à energia e sua universalização, tema tão caro ao ministro Alexandre Silveira, são imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e social do país. E isso apenas traz mais luz sobre esse tema. Perdoem o trocadilho. O Brasil, como signatário da Agenda 2030 da ONU, enfrenta desafios importantes em áreas como educação, saneamento, meio ambiente e desigualdade social. Entretanto, no setor energético, o país se destaca mundialmente como uma das maiores matrizes elétricas e mais limpas e renováveis do planeta. De acordo com dados de 2024, mais de 88% da matriz elétrica brasileira é composta por fontes renováveis. Destacam-se as hidrelétricas, que respondem por 61% da geração, seguidas de solar e eólica, com aproximadamente 28% da geração, e biomassa, com cerca de 9% da geração elétrica. Apenas 12% da matriz advém de fontes fósseis. Esses números certamente posicionam o Brasil como um líder global na transição energética. Nesse cenário, a Eletrobras exerce uma participação de notável relevância. Como o doutor Anselmo já pôde falar, com uma capacidade instalada de 44,6 gigawatts, representa 22% da capacidade de geração elétrica do país, sendo que 96% dessa capacidade provém de fontes de baixa emissão de gases de efeito estufa. Em 2023, a Eletrobras aderiu à Science Based Targets Initiative, SBTI, quando se comprometeu com metas robustas de redução de emissões e com a transição para uma economia de baixo carbono. Nesse contexto, a empresa traçou um ambicioso objetivo de se tornar net zero até 2030, reduzindo no mínimo 90% de suas emissões e compensando os, no máximo, 10% residuais. Para alcançar essa meta, nós da Eletrobras vemos trabalhando no desinvestimento da geração térmica e concentrando totalmente nossos esforços na expansão da energia renovável,
especialmente a hidráulica. Hoje, a empresa responde por 41% da capacidade instalada de energia hidrelétrica no Brasil, com mais de 103 gigawatts de capacidade. Nesse mesmo contexto, a Eletrobras vem desenvolvendo novos negócios na área de geração distribuída solar flutuante, ampliando a capacidade instalada, investindo em novas linhas de transmissão e ampliação da malha existente, além de estar aprofundando estudos para a utilização de energia limpa e renovável disponível como forma de alavancar o desenvolvimento do Brasil como polo de tecnologia e implantação de data centers. No Rio de Janeiro, existem projetos também nesse sentido, o que seria muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado. Essa estratégia, essa atividade de data center se mostra como estratégica atualmente, inclusive, especialmente considerando o avanço da inteligência artificial, tema tão tratado hoje também lá na nossa palestra de abertura. E essa atividade, ela demanda uma energia com consumo eletrointensivo e busca a utilização de fontes renováveis e de baixo carbono, altamente confiáveis e redundantes, que é uma necessidade desse tipo de atividade, e isso nós temos em abundância no Brasil, em especial no portfólio de usinas hidrelétricas, em especial das usinas da Eletrobras. No campo da transmissão, que também já falamos aqui, a Eletrobras detém cerca de 74 mil quilômetros de linhas, o equivalente a 43% da malha do Sistema Integrado Nacional, o SIN, esse sistema que agora, com a entrada no final do ano do linhão Boa Vista-Manaus, vai integrar todas as capitais brasileiras. A malha da Eletrobras corresponde, se fosse colocado em linha reta, a praticamente 2 vezes a circunferência do planeta Terra. Entre 2022 e 2023, a Eletrobras venceu 6 lotes dos leilões que foram citados pelo ministro, os relevantes leilões que foram promovidos pela ANEEL, agregando mais de 2.300 quilômetros de linha e aproximadamente 6,4 bilhões de reais em investimentos da empresa. O Sistema Interligado Nacional é um ativo estratégico do Brasil, garantindo redundância e segurança ao sistema elétrico. No entanto, desafios recentes chamam a atenção das autoridades e dos operadores. Em agosto de 2023, o Brasil enfrentou um apagão nacional, que afetou milhares de pessoas e decorreu de uma sobrecarga do sistema provocada pela intermitência de fontes eólicas e solares, o que deixou mais evidente a necessidade urgente de modernização e sofisticação na gestão da variabilidade de geração renovável para evitar novos blackouts como o que ocorreu. Esse cenário também tem levado ao chamado curtailment, ou seja, o corte de geração de energia, principalmente eólico, em momentos de excedente de energia na rede. É importante ressaltar que as hidrelétricas também vêm sendo impactadas com restrições de despacho e subutilização de sua capacidade, especialmente no Sudeste. Isso também compromete a eficiência econômica e energética do sistema. Outro desafio que me cumpre trazer aqui é a expansão da infraestrutura para acomodar novas cargas eletrointensivas, como os próprios data centers. Embora o Brasil seja atrativo sob o ponto de vista energético, a limitação de acesso à rede tem se mostrado um gargalo, demandando reforços significativos que, sob a regulamentação atual, muitas vezes exigem processos licitatórios demorados, além de complexos processos de licenciamento ambiental. A partir da avaliação desse panorama apresentado, e já partindo para uma conclusão, a gente gostaria de dizer que a Eletrobras ela é um parceiro do Brasil e se mostra também como um ator relevante para a consolidação do ODS 7 no país. Investimentos sólidos, uma visão de longo prazo e compromisso com a sustentabilidade, a empresa reafirma seu papel de protagonista na garantia de acesso à energia limpa, confiável, acessível e universal. Finalizo reiterando que o desenvolvimento sustentável não será possível sem uma base energética robusta, inclusiva e aliada com os desafios climáticos do nosso tempo. E o debate desse tema, então relevante fórum, apenas aumenta nosso apetite em trazer resultados cada vez mais expressivos para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Zé. A Eletrobras tem um papel muito importante na economia do Brasil, no desenvolvimento, na história do que foi
a expansão do setor elétrico brasileiro, mas a nossa discussão ela tem que enfrentar também um pouco de competitividade, né? Então, o Brasil competitivo, ele tem que ter capacidade de fazer frente na sua produção aos competidores internacionais. Eu gostaria de convidar a doutora Juísa que trouxesse esse olhar de como o Brasil, expandindo a matriz energética com fontes renováveis, crescendo em produção, introduzindo tecnologias que antes eram impossíveis e hoje estão na base da base elétrica, mas isso também tem que falar sobre o custo no final produtivo. Por favor, Júlio. Muito obrigada, Anselmo, moderador, muito bem escolhido, ainda que de última hora, para esse painel, porque transita como poucos no link água e energia. Não apenas está à frente aí dos maiores desafios no avanço do saneamento, nossa maior dívida é a infraestrutura, como também reúne competências do setor elétrico, conselheiro da State Grid, pessoa com quem eu tenho a oportunidade, muitas vezes, felizmente, de trocar ideias. Eu vou tomar a liberdade de apontar duas pessoas aqui no início da minha fala, quer dizer, para falar do prazer e da oportunidade de estar aqui nessa mesa compartilhando algumas ideias. Então, falar do ministro Benjamin, com quem tive a oportunidade de interagir no meu tempo lá, integrar a diretoria da ANEEL, tive a oportunidade de ver o profissional não apenas competente, mas profundamente dedicado, e também uma amiga aqui, Marise, que tem me acompanhado aqui nessa última jornada e até na jornada de Lisboa. Então, eu vou falar de dois pontos aqui. O desafio é sempre trazer para uma plateia elementos novos que tragam reflexões importantes, no caso, sobre o desafio que nos está colocado aqui de falar de energia como vetor de competitividade. E é verdadeiramente uma satisfação estar aqui para discutir esse tema, que é não menos urgente do que estratégico. E ele é urgente e estratégico não apenas para o Brasil, mas ele é urgente e estratégico para Portugal, para as economias europeias e para países do sul global. Não vamos estigmatizar esse conceito é um conceito que se aplica, temos realidades muito próximas em vários dessas economias. E apesar de estarmos todos em diferentes pontos de partida, enfrentamos o mesmo desafio, que é garantir o fornecimento de energia limpa, confiável e competitiva em um mundo que enfrenta transições simultâneas, quais sejam, por exemplo, ambiental, digital, energética e geopolítica. Diversas crises, diversos riscos se colocam de modo simultâneo e pouco articulado, tornando esse desafio ainda maior. E nos anos recentes nós temos uma mudança estrutural que reconfigura esse cenário. Temos uma retomada do crescimento da demanda de energia elétrica, não apenas para as economias emergentes em desenvolvimento, que ainda tem gaps importantes, mas mesmo para as economias da OCDE. E essa digitalização com a expansão da inteligência artificial, serviços em nuvem e, por exemplo, a infraestrutura de data centers, ela recria uma geografia de consumo intensivo de energia. Portugal e Brasil, com suas matrizes renováveis e crescentemente renováveis e uma infraestrutura energética em transição, se tornam uma parte importante desse novo mapa. Essa mudança é uma oportunidade, obviamente um desafio, frase que todos usamos bastante, mas impõe exigências maiores, por exemplo, para nossa governança regulatória, para a capacidade de inovação e para a solidez de políticas públicas. E revela que a competitividade energética ela deixa de ser apenas uma questão de custos, mas ela se torna um ativo estratégico para o futuro dessas economias. No Brasil temos um paradoxo. Partimos de uma base privilegiada, onde aqueles que me antecederam apontaram, mais de 85% da eletricidade gerada no país vem de fontes renováveis, em alguns casos superando 90%. Temos, de fato, uma das matrizes energéticas mais limpas dentre as economias, certamente dentre as economias do G20, mas também em nível internacional, muito avantajada. Contamos não apenas no presente, mas também com o futuro, de boas perspectivas para um mix energético diversificado, com abundância de recursos naturais, uma base científica sólida e instituições regulatórias consolidadas. Esse evento é uma prova disso, nossa capacidade de fazer discussões maduras sobre o tema. Mas ainda assim enfrentamos um paradoxo importante. Essas vantagens comparativas não têm se traduzido de forma estruturada em vantagens competitivas globais. Temos um desafio: transformar
atributos naturais em capacidades produtivas e tecnológicas, em valor agregado, emprego qualificado e soluções exportáveis. No tempo que me resta, eu quero focar em 2 aspectos cruciais para que essa transição energética seja um vetor de competitividade, certamente para o Brasil, mas quem sabe também para um país como Portugal. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é com relação ao futuro do trabalho e a reconversão produtiva colocados por esses movimentos de transição. Temos um relatório recente, divulgado umas 2 ou 3 semanas atrás pelo Fórum Econômico Mundial, e na sua edição de 2025 versa sobre The Future of Jobs. E ele identifica, então, as macro-tendências a impactar o mercado de trabalho, por exemplo, a transição verde e a digitalização. Ambas aparecem como geradoras líquidas de emprego, mesmo diante do avanço da digitalização e da inteligência artificial generativa. O setor de energia, por sua vez, ele está entre aqueles que mais adotam ou pretendem adotar essas novas tecnologias. Ganhos de eficiência importantes. O Brasil aparece nesse relatório em uma posição relativamente favorável, onde se reconhece a necessidade de capacitar a força de trabalho, upskilling and reskilling, reabilitar e colocar novas competências frente a essas transformações que incluem mudanças demográficas e geopolíticas com impactos importantes no comércio global. Mas reconhecer o problema por si só não vai gerar os empregos que queremos. Precisamos definir uma estratégia de transição justa. Tem sido o foco da atuação do ministro à frente do Ministério de Minas e Energia, capaz de reconhecer as dificuldades regionais, as desigualdades, a informalidade persistente e os desafios de qualificação que se colocam para o país. Ao mesmo tempo, temos sinais promissores. Não são apenas desafios e mais notícias. Por exemplo, temos programas de capacitação sendo implementados no Nordeste voltados ao avanço da economia do hidrogênio verde, novas cadeias produtivas articuladas com centros de pesquisa. E a pergunta, então, é em que medida estamos preparando hoje a força de trabalho e a base industrial para esse sistema energético do futuro. Esse é o norte. Um segundo norte, aqueles que já me ouviram falar, sabem que me inquieta, é o papel das tecnologias, o papel do Brasil no avanço das tecnologias necessárias à nossa descarbonização. O ministro trouxe um fato importante na sua fala, na verdade, o nosso momento atual de grande vantagem do ponto de vista de uma matriz energética limpa é fruto de políticas públicas de décadas. 1970 e talvez mais para trás, não é? Respostas àquelas crises de petróleo. Mas a resposta à expansão climática que nós hoje a resposta à crise climática que nós hoje enfrentamos, ela não está apenas na expansão das tecnologias existentes. Precisamos sim ser capazes de criar novamente novas soluções para romper barreiras tecnológicas e econômicas. E enfrentamos um technology divide, uma separação digital. O que significa? As inovações críticas para o avanço da descarbonização, principalmente no pós-2030, com a qual estamos formalmente comprometidos, elas, na verdade, hoje se concentram nas economias integrantes da OCDE mais Índia. Ou seja, os dados revelam que, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos concentrado nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento nas tecnologias já comercialmente viáveis, participando pouco de pesquisa e desenvolvimento nas suas fases iniciais da cadeia e também dos processos de demonstração. Mas a resposta à emergência climática, ela exige inovação de fronteira. Tivemos semana passada a oportunidade de receber um professor da MIT, por força lá daquele evento, o Energy Summit, Lars Frolund, que então nos falava da importância de nos engajarmos, de um país como o Brasil e também da Europa se engajarem no desenvolvimento daquilo que se chama as Deep Techs, as tecnologias profundas, inovação de fronteira. São tecnologias que se baseiam em ciência e engenharias avançadas, que têm alto potencial transformador, mas que envolvem altos volumes de incerteza, risco, demandam alto volume de capital e têm tempos longos de desenvolvimento. Maior risco, maior retorno. Os exemplos aqui seriam, por exemplo, tecnologias de captura e armazenamento de carbono, combustíveis sintéticos,
eletrificação de indústrias hard to abate, ou eletrificação, pequenos reatores nucleares também poderiam estar ao nosso alcance, não é? E que não são possíveis de serem escalados com os instrumentos tradicionais de fomento à inovação. Então, o que significa? Seguindo aquele raciocínio, nós precisamos ser capazes de implantar ecossistemas orientados para missões que sejam mais tolerantes ao fracasso, com maior capacidade de experimentação e que sejam capazes também de articular adequadamente público, privado e financiamento de longo prazo. Então, promover deep techs, promover essas tecnologias, não é o mesmo que apoiar startups tradicionais, que até já estamos fazendo em grande medida, muitos apps e tudo, capacidade de comunicar, de conectar pessoas. Precisamos de arquiteturas, nas palavras dele, disruptivas, disrupções, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas nos sistemas que produzem essas tecnologias, podendo, então, ser capazes de lidar com esses riscos, com esse maior nível de incerteza. Para tornar isso menos abstrato, um exemplo citado, por exemplo, foram as vacinas mRNA, que foram fruto que, antes de se tornarem cruciais para o combate à crise do Covid-19, elas foram apoiadas pelo DARPA, que é uma agência de inovação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, muito antes que aquela demanda pudesse se tornar previsível. A aposta parecia ousada, mas mostrou o poder transformador de investir cedo em ideias ainda vistas quase como hereges. Então, esse aqui é o ponto. O que nós temos aqui esses exemplos, eles talvez possam ser usados para que nós tenhamos a capacidade de nos transformar na direção de gerar aquela competitividade a partir da nossa vantagem. Como transformar, de fato, a nossa vantagem hoje em uma vantagem competitiva. O tema desse painel, então, o acesso e o fornecimento de energia limpa e confiável, ele precisa ser ampliado, ou seja, temos que ter capacidade de gerar desenvolvimento a partir desta transição energética que tanto ressalvamos. Brasil e Portugal, por exemplo, embora em contextos distintos, compartilham desafios comuns. Como aproveitar suas vantagens na energia limpa para atrair inovação, gerar os empregos que queremos com qualidade e também desenvolver resiliência no mundo de necessário combate à mudança climática. Temos esse ano uma oportunidade ímpar. A COP do Brasil, a COP30, será um teste dessa ambição institucional, mas o seu sucesso também vai depender da nossa capacidade de articular alianças com países que compartilham o compromisso com a sustentabilidade e com a inovação. Caso de Portugal. Temos juntos a chance de liderar. Precisamos ousar. Muito obrigada. Bom, doutora Geisa, muito obrigado por compartilhar a visão e por mostrar que ainda há muito o que fazer. Temos um cenário promissor à frente, que depende de política pública, né, ministro? Há mais de 20 anos a gente não fala de uma reforma do setor elétrico. E desde então, tantas coisas passaram a estar disponíveis, novos desafios, novas fontes de energia, geração distribuída, eletrificação de frota. Então, o Brasil de hoje é bastante diferente do Brasil de um tempo atrás. O senhor falou na fala sobre Boa Vista Manaus. Eu me recordo que Boa Vista Manaus foi o primeiro leilão que a State Grid participou no Brasil em 2011. E a realidade daquela época é totalmente diferente hoje, né? Então, o que o senhor fala para a gente um pouco sobre a reforma do setor elétrico? Tanto se fala e muito se aguarda. Primeiro, mais uma vez, destacar, e é sempre importante, eu tive a comprovação disso na minha participação nos fóruns internacionais. Eu aproveito para destacar a importância da presença nossa no exterior, discutindo geopolítica, discutindo investimentos, demonstrando aquilo que o Brasil tem e é solo fértil e seguro para os investimentos internacionais em setores tão robustos como o setor elétrico, o setor de petróleo, gás e biocombustíveis. E falando de biocombustível, não dá como não se orgulhar da Lei Combustível do Futuro, que nós aprovamos em 1 ano e 2 meses no Congresso Nacional, e agora nós tivemos a alegria já de dar o primeiro passo para poder consolidá-la. Falo isso com muito entusiasmo, que foi a elevação do E30, da participação do etanol de 27% para 30%, uma grande potência, uma grande possibilidade de descarbonização e fortalecimento da nossa cadeia produtiva do agronegócio e da agricultura familiar, a elevação
do B10, que nós pegamos em 2022, para B15, a grande participação do biodiesel no diesel fóssil, o que coloca o Brasil juntamente com a eletromobilidade, e essa é a nossa grande diferença do mundo. Nós temos potencialidade para caminhar em paralelo com a eletromobilidade e os biocombustíveis, que são o nosso maior potencial para descarbonizar. Por isso, falando em Fórum Internacional, não posso deixar de, estando aqui em Portugal, no 13º Fórum de Lisboa, destacar a importância de nós todos convidarmos o mundo para participar da COP30, que eu tenho falado com o governador Helder do Pará. Por mais que seja a COP da floresta, será também a COP das energias, porque não há como, nesse momento onde tanto se debate transição energética no mundo, nós não ocuparmos o espaço como líder da transição energética global, pela nossa matriz de descarbonização, pelas nossas potencialidades. Falando de reforma, realmente é muito oportuna a pergunta, porque tinham 20 anos que ninguém instava ao Congresso Nacional a discutir uma nova reforma do setor elétrico. A última se deu em 2004, sob a liderança da ex-presidenta Dilma, que foi fundamental para que a gente estabelecesse um marco firme naquilo que eu tenho defendido com tanta veemência, e o doutor Benjamin sabe da importância desse tema, que é seguir minimamente, e se possível com vigor, o planejamento energético da nossa EPE, que foi criada em 2004, nessa reforma, que são profissionais extremamente competentes, dedicados, e é importante que o Brasil siga isso para que a gente não saia daquilo que é a convergência entre continuarmos avançando na transição energética, mas também assegurando o combate à pobreza energética e a justiça tarifária no Brasil. E aí, depois disso, é importante destacar que agora nós conseguimos enviar ao Congresso Nacional uma reforma estruturante. E é importante que aqueles que são do setor em especial, mas todos que se interessem, se debruçar sobre ela e nos ajudar a promovê-la de certa forma, claro, respeitando a autonomia do Congresso, que o Congresso faça os aperfeiçoamentos que, porventura, forem importantes para o Brasil, mas nós procuramos fazer uma reforma, até então, o mais equilibrada possível. Primeiro, protegendo aqueles que, eu disse no princípio, é importante que a gente tenha a humildade de reconhecer que a gente ainda vive num país de muitas desigualdades, muitas diferenças, e precisamos de combater essas desigualdades, protegendo aqueles que têm menor poder aquisitivo. E eu me convenci muito da importância da justiça tarifária, que é o primeiro ponto da reforma, quando eu fui entregar kits do Luz para Todos nos sistemas isolados do Pará, mais em especial da ilha de Marajó, com 80 kW mês. E aquela senhorinha que estava recebendo o kit de 80 kW, duas placas solares e uma bateria, ela está no sistema para poder pagar a conta de energia. E hoje nós temos uma tarifa social muito complexa que nem mesmo os técnicos do setor conseguem explicar com muita clareza como ela se dá. Então nós estabelecemos que aquela senhorinha que está no sistema off-grid, que não está ligada no sistema com sua família, possa estar protegida do pagamento da tarifa social até 80 kW e até 120 kW com o desconto da CDE, que nós buscamos também equilibrar. O segundo ponto da reforma, então, o primeiro foi justiça tarifária, o segundo foi abertura de mercado. Não é razoável que, estando tanto preparado com as nossas vinculadas, em especial a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, já estando preparada para a continuidade da abertura de mercado, a gente continua com o oligopólio das distribuidoras na venda de energia, em especial de uma fonte específica, que é a geração distribuída. Então, nós estabelecemos abertura de mercado a partir de julho de 26, terminando em dezembro de 27, com os imóveis residenciais, dando oportunidade de mais investimentos em geração e competitividade, fundamentalmente, para que a gente possa permitir os consumidores de energia, como na maior parte dos países desenvolvidos, poder escolher a fonte e o fornecedor de energia, e podendo, assim, ter modicidade tarifária para todo o consumo, e não só para os 80 mil unidades consumidoras que estão hoje no mercado livre,
em detrimento de 89.920.000, já que nós temos 90 milhões de unidades consumidores no Brasil. E o terceiro ponto, que eu julgo tão importante quanto os outros, porque ele é que paga a conta, é o equilíbrio do setor. É importante destacar que o Brasil incentivou, o Congresso Nacional, com a sua prerrogativa, incentivou as fontes que nos levaram a ter tanta eólica, solar, biomassa, mas é importante que a gente tenha muita serenidade e equilíbrio a partir de agora para que a gente não crie um esgarçamento na conta de energia brasileira. Nós sabemos que energia é um insumo fundamental para o desenvolvimento nacional. Energia é fundamental para a geração de emprego, para o progresso do país. Então, nós criamos no terceiro tópico, que a gente chamou de equilíbrio do setor, a gente respeitando os contratos, inclusive respeitando contratos até que não estão registrados na CCE, dando prazo para que esses contratos fossem registrados até o final do período, até o final desse exercício, a gente possa, a partir do fim desses contratos, ter mais serenidade em novas concessões de subsídios, muitos deles, na nossa ótica hoje, pela importância de se manter modicidade tarifária, não necessários ou não imprescindíveis, porque esse equilíbrio é sempre fundamental. A gente que já adquiriu o protagonismo tão grande na geração de energia limpa e renovável, e temos muito potencial para avançar nisso, o grande desafio para a gente avançar na questão das nossas térmicas é realmente a gente ter o gás mais competitivo. Essa tem sido uma outra luta, pois esses três setores são extremamente interligados. Eu falava dos minerais críticos para a transição, agora falo do gás para a reindustrialização e para a geração de energia térmica, porque o gás é considerado um combustível de transição no mundo inteiro. E é importante que a gente busque a sensibilizar, em especial eu tenho trabalhado muito para poder a gente diminuir o preço do gás, aumentar a possibilidade da gente trazer por todos os meios, mais oferta de gás para o Brasil, para reindustrializar. Nós ainda temos boa parte da nossa indústria nacional, e está aqui o Baranov, que testemunha de perto, temos boa parte da nossa indústria ociosa ou pouco competitiva. Por exemplo, o minério de ferro. É literalmente impossível nós falarmos na cadeia do minério de ferro como um todo e na reindustrialização do Brasil e na manutenção, inclusive, do vigor tão importante da nossa siderurgia nacional, sem competitividade do gás. Por isso, nós temos tentado regular o gasoduto de escoamento e as UPGNs da Petrobras e tentado sensibilizá-la para que a gente conheça bem os números e possa trazer gás mais barato, também da Argentina. Há uma grande discussão da questão ambiental. Eu, particularmente, tenho uma visão que não é justificável você ser o grande importador do gás de xisto ou gás não convencional e não poder sequer ter o diagnóstico dos nossos potenciais no Brasil. Mas isso é uma polêmica ambiental natural, importante no debate entre os vários entes do Estado brasileiro, para que a gente busque consensuar e trazer competitividade para o Brasil. E aqui, só para terminar, desculpe a estender, mas é o entusiasmo de áreas tão vigorosas e importantes para o país, também não deixar de registrar e concordar com o nosso palestrante da Eletrobras, que é um grande desafio, que não é do Brasil, é do mundo, é o operador nacional do sistema, que nós temos um dos melhores do planeta. Pela nossa dimensão territorial, pelos desafios do mundo na transição energética, o nosso operador é exemplo, e não é o Brasil que fala isso, é o mundo que fala sobre o operador nacional do sistema do Brasil, que vive realmente um desafio, e foi tocado aqui no único evento que nós tivemos de instabilidade durante a nossa gestão, que foi a linha de Quixadá, no Ceará. O encontro das renováveis com as energias firmes produzidas em maior parte, graças à ousadia do presidente Lula nos seus 2 primeiros mandatos, que fez Santo Antônio, Belo Monte, Giral, que enfrentou grandes obstáculos, mas venceu, que dá segurança ao Brasil, mas a grande entrada das renováveis no Nordeste brasileiro, parte vai se resolver com a transmissão, mas o outro grande desafio é como é que nós vamos estabilizar o nosso sistema.
O mundo inteiro vive esse desafio, já com alguns eventos demarcados, por exemplo, aqui na Espanha, propriamente até em Portugal. Há uma dificuldade muito grande, em especial pelos estímulos que foram dados, incentivos, da gente enxergar as renováveis que estão entrando no sistema, e elas entram de forma muito contundente, é um volume muito grande de renováveis, então há um desafio que nós queremos resolver. Já implementando de forma inovadora o primeiro leilão, esse ano ainda nós vamos fazer o primeiro leilão de baterias no Brasil, quando nós vamos aproveitar o momento de fazer contratação de potência, nosso RL-CAP, nós vamos introduzir já com uma experiência para poder estabilizar o nosso sistema com bateria. Mas eu, particularmente, acho que segurança energética é algo tão relevante, tão sensível, que é um assunto extremamente sensível do ponto de vista político, mas eu ainda quero enfrentar, que é como nós vamos lidar com eu não vou dizer da micro, mas no mínimo a mini e a geração distribuída no Brasil. Como é que nós vamos estabilizar o avanço da geração distribuída para que a gente não incorra no pior dos mundos, porque energia cara, eu falo sempre, nosso senador Hélio Costa, amigo, eu falo sempre que energia cara é aquela que não tem. E com energia não se brinca, porque todo mundo vive, em especial na atualidade, sem compreender muito a importância das energias, a não ser quando ela falta. Quando ela falta, a gente sabe o que é energia na vida da gente. E será cada vez mais importante a energia no debate mundial, e o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai ser, além do que já é hoje, vai ser um grande exportador de sustentabilidade, e o passo que nós fizemos para isso foi a aprovação da lei e do marco regulatório do hidrogênio verde, que é uma das possibilidades de se exportar sustentabilidade a médio prazo. Muito obrigado. Obrigado, ministro. O senhor conseguiu delinear de maneira brilhante, muito didática, o desenho da reforma do setor. E o senhor, decotando alguns pontos da sua fala, o senhor falou muito de segurança energética, quando tratou do multi-infeed, o risco sistêmico e como o ONS faz parte dessa estabilização. O senhor também falou sobre esgarçamento tarifário, mas também falou sobre tarifa social. E aí a gente tem aqui um caso prático de uma empresa que está no processo de renovação de concessão, tem desafios importantes para serem superados no Rio de Janeiro para a melhoria do abastecimento, seja pela distribuição, mas também pela geração. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Alexandre, dos teus desafios, do que vem pela frente aí. Bom, pegando um pouco da fala do ministro Alexandre, da importância, né, da segurança energética no mundo de hoje, já disse aqui do plano de investimento em modernização e inovação das redes da Light, mas também, obviamente, esse plano leva em conta a digitalização da rede, né? As distribuidoras, no momento muito próximo, elas vão ter que atuar como operadores, microoperadores, para auxiliar, inclusive, o operador nacional do sistema, que é um exemplo, né, ministro? Por conta da mudança física, né, da energia, ou seja, hoje você tem uma energia multidirecional, não mais unidirecional, com a entrada aí dessas tecnologias, sobretudo a geração distribuída, que acaba fazendo a famosa inversão de fluxo, né, e acaba obstruindo o sistema. Então, um dos desafios que nós temos nesse novo plano de investimento e de operação da Light, e não só a Light, isso aqui eu estendo para todas as distribuidoras, é modernizar suas redes, digitalizar e atuar como um microoperador auxiliando a operação do sistema como um todo, por conta da mudança física que a gente ocorreu numa energia que eu digo multidirecional, né? Também a nossa atuação, eu destaco aqui, Anselmo, a nossa atuação nas áreas críticas, né? Como a gente tem lá no estado do Rio de Janeiro, onde a Light e a EGEA atuam. E uma das coisas interessantes que eu posso adiantar aqui é uma parceria do setor de distribuição de energia com o setor de água e saneamento,
troca de informações, troca de experiências, porque nós atuamos na mesma área, né? E se a gente se ajudar, ou seja, fica mais fácil, de certa forma, também a gente enfrentar esse problema crítico em que no novo contrato, como eu já disse aqui, já tem uma direção de tratamento específico para essas áreas, e aqui eu cumprimento a Flávia, da ANEEL, também estava aqui o doutor Sandoval, que vão se debruçar sobre esse tema, né, Flávio? Ontem a gente estava falando proximamente da regulamentação desse tema de atuação junto às áreas críticas, né? Um ponto importante também no âmbito da distribuição, e também quando a gente fala de segurança energética, a gente não pode esquecer das pessoas, né? A Light está num programa de internalização da sua mão de obra. Inclusive, uma diretriz que está, de certa forma, expressa no decreto de renovação das concessões, onde nós temos que fazer uma prestação de serviço. E nós acreditamos que a boa prestação de serviço tem que ser feita com gente nossa, com crachá nosso, quem veste a nossa camisa. Só para vocês terem noção, quando nós chegamos há cerca de 2 anos e meio atrás na Light tinha uma força de trabalho de quase 11 mil pessoas, continua com essa força de trabalho, 3.800 pessoas internas. Hoje, no último mês agora que fechou, nós já temos 6.200 pessoas. Ou seja, já estamos num processo de internalização muito forte, de formação de quadros. Isso acaba, de certa forma, também a empresa ganhando a palavra querência junto à sociedade, porque ela acaba formando pessoas, sobretudo das áreas vulneráveis. E eu destaco aqui que a gente abriu um programa piloto de formação de eletricistas em 2023, no início de 2023, para 20 eletricistas. Uma escola experimental para a gente escalar depois. 20 vagas, 11.500 inscrições. Então, assim, nos espantou muito as pessoas quererem participar de um projeto, participar de uma formação, e isso nos incentivou a levar as escolas também para próximo dessas áreas vulneráveis. A EGEA também está fazendo esse trabalho, né, de internalizar a mão de obra. Meu colega aqui, o Zé Eduardo, falou do desafio dos data centers, né? Data center realmente é um desafio, não só para o Brasil, como para o mundo. Hoje, se o consumo dos data centers fosse um país, ele seria o 11º país do mundo, acima, inclusive, da carga da França. Em 2030, a expectativa é que o consumo dos data centers no mundo serão a 4ª carga do mundo se fosse um país. Então, quer dizer, uma expansão muito drástica que nós vamos enfrentar, e um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. E nesse ponto específico, ele falou de 2 desafios sobre o data center, que é o fornecimento de energia limpa e renovável junto com confiabilidade, e nós mapeamos na área de concessão da Light pontos de ligação de data center, uma vez que a rede tem uma resiliência histórica e estrutural, né, feita, e também tem um cabeamento de dados, que chega diretamente lá. Hoje nós temos mais de 3 gigas de áreas disponíveis para instalação de data center. Então, esse é um desafio que também nós estamos preparados lá, estamos discutindo com o governo federal, sobretudo o Ministério de Minas e Energia, com o governo estadual e o governo municipal do Rio de Janeiro se tornar aí um polo tecnológico de inteligência artificial. Então, a Light também se encontra nesse desafio. A Eletrobras também vi que firmou uma parceria recente, né, para fornecimento dessa energia. Então, é um desafio que também nós estamos nos preparando lá. E, assim, a primeira pergunta que quem vai instalar um data center é: qual é a confiabilidade dessa rede aqui? O apagão que o ministro Alexandre se referiu no final de 2023, né, em que o Brasil restabeleceu rapidamente o teu sistema, verificaram que no Rio de Janeiro realmente não teve, né, um efeito muito grande em algumas áreas. Então, eles acabam procurando essas áreas para se instalar. E na geração, e aqui queria destacar, né, o mundo, se você somar biomassa mais carvão mais combustível, você tem
o mundo, 60% da geração de energia são desses 3 fatores. Se você somar o gás natural, vai para mais de 80%. Quando você olha o Brasil, né, ministro, você está na inversão. 80% é de energia limpa e renovável. Então, a gente tem uma potencialidade que o mundo está atrás dela e nós já temos aqui e temos que explorar. E a geração da Light, feita há mais de um século atrás, ela verificou isso, ou seja, um complexo gerador que hoje não só fornece energia limpa, renovável, mas também fornece segurança hídrica para o Rio de Janeiro. 95% da água ali do Rio de Janeiro é fornecido por esse complexo. Eu costumo dizer que é fácil fazer uma usina hidrelétrica onde tem uma cachoeira. O difícil é fazer uma usina hidrelétrica onde não tem água. E foi o que foi feito lá. Uma transposição do Rio Paraíba do Sul, que passa pelos vales e pelas montanhas e acaba fornecendo água para o Rio de Janeiro. Eu brinco com o Anselmo aqui que a nossa preocupação não é só falta de energia lá no Rio, é falta de água também, né? Que se dá um problema na válvula lá, né? Não tem a vazão de água. Então, assim, o que a gente está vendo nesse complexo é hoje um complexo muito próximo, o centro de carga, e na semana passada, o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, que está aqui, o Dr. Sandoval, EP, ONS e vários órgãos foram fazer uma visita para a gente ver o potencial de se instalar ali uma usina reversível, que é uma bateria. Eu costumo dizer o seguinte, concordando com isso, a gente precisa de baterias no sistema hoje para estabilizar por conta da intermitência. E lá a gente viu que a gente tem o potencial de fazer uma bateria de grande escala, e eu brinco que uma bateria de usina reversível é uma bateria de no mínimo 300 anos, né, de duração. Então, temos também esse projeto aí para explorar os nossos potenciais na área de geração da Light. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, pelo compartilhamento dos desafios. De fato, decotando trechos da sua fala, a gente vê que o comportamento das pessoas, ministro, depende sim da capacidade de pagamento. Então, quando o senhor introduz uma tarifa social que as pessoas conseguem pagar e se adequar no consumo doméstico, as pessoas tendem a sair da ilegalidade. Então, o que o senhor está fazendo é um processo de geração de cidadania. Quando a Light cria um ambiente de contratação de pessoas em áreas vulneráveis, trazendo nova renda para aquela casa, você transforma o território, deixando um legado, criando de fato um ambiente de prosperidade compartilhada. O testemunho que eu posso dar é que nós temos 8.000 colaboradores, 4.500 moram em favelas. E a gente vê como isso gera pertencimento e mudança de comportamento. Mas o ministro também trouxe na fala sobre a reforma um ponto muito caro, que é a segurança jurídica. O setor elétrico é um demandante de investimento, não existe capital disponível, equity próprio dos acionistas, certamente instrumentos de crédito, de financiamento deverão ser desenvolvidos, e a Eletrobras tem um grande desafio pela frente. Como você vê a segurança jurídica versus a nossa necessidade de segurança energética? Bom, obrigado, Anselmo, pela pergunta. Atividade energética, e eu vou pegar uma palavra aqui que o Alexandre falou, luz é vida, energia é vida. Você liga quando você aperta aquele botãozinho e clareia o ambiente, ou quando você abre uma geladeira e está lá sua comida gelada e guardada, eu poderia falar sua cerveja, seu champanhe, mas não, vou falar sua comida lá preservada e tudo mais, isso é vida, né? Mas quando a gente aperta esse botãozinho, a gente não imagina a estrutura enorme que tem por trás. Sejam os milhares de cabos de transmissão, sejam as usinas. Obras, falando das obras estruturantes, como o ministro falou, Belo Monte, Giral, Santo Antônio e várias outras que foram feitas no Brasil e que são relevantíssimas para o Brasil, são obras faraônicas, feitas talvez para durar 300, 500, 700 anos. Isso custa caro, isso exige um capital muito forte. E a verdade é que o capital é algo escasso no mundo. Então, para investimentos dessa monta, para investimentos em linha de transmissão, para investimentos em grandes parques de geração, as empresas precisam captar, normalmente via mercado de capitais, hoje em dia, né? A Eletrobras é uma companhia aberta após a capitalização, que tem um free float imenso, ou via crédito.
E a gente não consegue atrair o investidor de atividades de investimento de longo prazo se a gente não conseguir dar para esse investidor uma segurança jurídica necessária. Se a gente não der a segurança jurídica, a gente só consegue capital especulativo. E capital especulativo é naturalmente um capital caro. Então é muito importante para uma atividade de empresas como a Eletrobras, como a Light, certamente, como todas as outras que estão aqui, a Eneva, que eu vejo aqui meu amigo Tiago ali, é muito importante que nós tenhamos uma segurança jurídica dada tanto pelo Legislativo, agora com um trabalho sério na reforma do setor energético, que garanta essa segurança jurídica, tanto também com o Poder Executivo, a agência reguladora, a ANEEL, atuando não só quando prepara e faz as normas, mas também na aplicação das normas, com transparência, com clareza, com diálogo com os players do mercado, quanto o Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, em que afinal as brigas acontecem, as disputas acontecem, e é importante que o Poder Judiciário tenha o conhecimento da complexidade do sistema. Não julgue as causas envolvendo o sistema, e aqui eu vou dar um exemplo específico, que são as ações predatórias que às vezes acontecem envolvendo algumas temáticas contra as empresas, os grandes empreendimentos, as lides predatórias, que podem afetar a segurança jurídica do empreendimento e a segurança financeira, e podem afastar esse capital de longo prazo tão relevante para a manutenção e para a manutenção da eficiência, a melhoria da eficiência, o trabalho conjunto do governo, das instituições públicas com as empresas privadas para garantir essa segurança energética. Eu acho que é isso que eu tinha. Eu não quero me alongar muito, porque eu sei que daqui a pouco todos brigarão comigo por conta do almoço. Obrigado. Obrigado, Zé Eduardo. Eu acho que a gente se encaminha para uma última pergunta para a juíza. Basicamente, juíza, falamos da reforma, o ministro trouxe uma luz sobre o que vem pela frente, os desafios da Light, a Eletrobras trazendo esse olhar da segurança jurídica, e a gente tem a informação como um caminho para um processo de tomada de decisão, e faz parte disso a digitalização do setor elétrico. Se eu pudesse compartilhar conosco, em palavras finais, como a digitalização vai suportar o processo de tomada de decisão do que há por vir, vai agregar bastante para a conclusão da nossa discussão. Obrigada. Como eu sou aquela que está entre a plateia, o público e o almoço, serei breve. Só 2 pontos. Na minha fala inicial, eu trouxe o tema do emprego, a qualificação dos empregos que nós queremos, e disse que, na verdade, temos boas notícias, no caso do Brasil, o hub de hidrogênio verde, buscando a capacitação. O segundo ponto, aquelas inovações profundas, que são parte importante aqui, capacidade de transformação do setor para gerar competitividade. Temos também já uma iniciativa importante. O Rio de Janeiro tem o MIT RIP, que foi celebrado semana passada, há um vetor de competitividade e novas tecnologias. E um terceiro elemento aqui, que eu vou citar agora, eu acho que conversa bem com o tema competitividade, acesso e garantia de fornecimento de energia limpa e confiável, é que várias das falas aqui trouxeram não apenas o tema da proteção social, mas um risco importante para a segurança, que é um risco de uma segurança, poder de polícia, que tem faltado ali, por exemplo, numa área difícil como o Rio de Janeiro. E aí tem um ponto aqui na fala do Alexandre, que o Alexandre traz, inclusive, a oportunidade de compartilhamento de informações entre 2 concessões. E eu lembro que nós temos uma professora, uma pesquisadora muito competente na Fundação Getúlio Vargas, Joana Monteiro, que é uma profissional das mais destacadas no tema de segurança, tem não apenas uma experiência acadêmica, mas também teve à frente de um órgão de segurança pública no Rio de Janeiro por cerca de 4 anos, e ela sempre destaca que um dos grandes desafios colocados para o tema da violência, no caso do Rio de Janeiro, é a falta de compartilhamento ou adequada articulação entre as informações entre diferentes níveis e diferentes instituições, algo que estaria ao alcance. Então, o fato é, a inteligência pode ser um vetor de melhoria estratégica. E como é que isso se aplica? No caso dos riscos que estão colocados, então, para o setor de energia, nessas áreas importantes de concessão, seja o Rio de Janeiro, mas outras áreas, nós temos também o remédio. O que é o remédio? O Ministério de Minas e Energia publicou no dia 23 de junho a portaria 111 de 2025,
que estabelece diretrizes gerais para o estímulo à digitalização gradual das redes e serviços de distribuição de energia elétrica de baixa tensão. Isso é um componente fundamental desse processo. Começa com o decreto de renovação das concessões, aditivo aos contratos de concessões, sempre destacando a necessidade de entendermos melhor as áreas de concessão, gerar remédios adequados para estas realidades complexas e distintas. O que nós podemos fazer com a informação que vem da digitalização. Então, só um dado para deixar um alerta. Estava ouvindo semana passada uma amiga nos Estados Unidos reportar, posso depois dar a referência, Estados Unidos tem cerca de 167 milhões de medidores, dos quais 130 milhões já contam com infraestrutura de medição inteligente. Não é isso? Um dado da indústria preocupante é uma pesquisa mostra que 97% dos usuários entrevistados não estavam satisfeitos com o acesso a essas novas tecnologias. Então é o seguinte, tecnologia apenas não basta. A tecnologia tem que ser fit for purpose. E nós temos condições, sim, de estabelecer estratégias, desenhar estratégias que permitam entender essas realidades, melhor focar as políticas públicas, a regulação e as condições de atendimento aos usuários, seja em energia, seja em saneamento. E eu creio que com isso nós estaríamos, inclusive, dando atendimento a isso que também preconizou o ministro na sua fala inicial. A necessidade, que eu vejo com muito bons olhos, de avaliarmos a cada passo quais são os custos para que possamos avançar nessa modelagem desses futuros que queremos. Está ao alcance. Instituições como a Fundação Getúlio Vargas estão aqui para ajudar, não é isso? Para poder entender como podemos melhor definir estratégias usando inteligência a partir da digitalização. Obrigada. Obrigado, juíza. A gente tem Nós temos uma longa jornada ainda de trabalho no fórum, então, apesar do desejo de continuar tendo aula com o ministro, com o Alexandre, com o Zé e com a juíza, é prudente que a gente encerre por aqui o nosso painel, agradecendo ao ministro pelo tempo, pela dedicação, pela energia, ao Alexandre por não desistir do Rio, o Zé por acreditar no Rio de Janeiro, a doutora juíza pelo empenho que tem tido no SERI em produzir conhecimento para o Brasil. Obrigado pelos participantes, temos uma agenda intensa à tarde.